Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos agora mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. E com 23% da população completamente imunizada com 2 doses ou vacina em dose única, a média diária de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil vem caindo. Entretanto, cientistas estão receosos sobre o futuro próximo da pandemia no país por conta do avanço da variante Delta, muito mais contagiosa e que foi identificada na Índia. No Brasil, a OMS alerta que a cepa deve se tornar dominante a partir das próximas semanas. No entanto, as autoridades brasileiras mais uma vez ignoram os alertas e suspendem as já pouco eficientes medidas de proteção. E por falar em pandemia, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, alertou na última quarta-feira que Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, pode ser preso. A empresa é protagonista das negociações da vacina indiana que ficaram conhecidas como escândalo da Covaxin. O Revista Brasil TVT deste domingo repercute o cenário da pandemia no Brasil e a CPI da Covid no Senado. Outro assunto que será discutido no programa de hoje diz respeito ao MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O movimento busca pequenos e grandes investidores para financiarem assentamentos que praticam a agricultura familiar e orgânica. A venda de títulos começou na noite da última terça-feira e visa captar 17 milhões de reais por meio da certificação de recebíveis do agronegócio, conhecido como CRA. O rescaldo do que se perdeu na noite da última quinta-feira no incêndio que atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira ainda está para ser feito, mas observadores apontam danos significativos e lamentam mais esse golpe contra a cultura. Nas redes, o clima alternava desolação, pedidos de apuração sobre as circunstâncias do acidente no galpão da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, e críticas ao governo federal, responsável pela manutenção da Cinemateca. O Revista Brasil TVT deste domingo também vai analisar a primeira semana dos Jogos Olímpicos, que estão sendo realizados na cidade de Tóquio em meio a uma pandemia mundial. E 400 ex-chefes de Estado como Lula, políticos intelectuais como Michael Law, artistas e músicos como Chico Buarque, religiosos e ativistas de todo mundo como Leonardo Boff, pedem à Casa Branca que levante imediatamente as 243 medidas unilaterais do então presidente Donald Trump que sufocam Cuba. Esse assunto será pauta no programa de hoje. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. E, pessoal, a Olimpíada do Japão, que está sendo realizada na capital Tóquio, após ter sido adiada por um ano em consequência da pandemia, finalizou a primeira semana de competições e disputas por medalhas. É bom lembrar que a realização dos Jogos Olímpicos com a pandemia fora de controle foi contestada dentro e fora do Japão. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com José Trajano, ele que é jornalista e apresenta o programa Papo com Zé Trajano aqui mesmo na TVT. Boa noite, Trajano, prazer falar contigo. Que boa noite. Eu tô em ritmo de Olimpíada, é madrugada, levanta, a gente perde a hora, não sabe que horas são, mas está sensacional. A Olimpíada é muito legal de acompanhar. Maratonando literalmente, né, Trajano? E se todos os dias tivessem Olimpíadas, eu acho que nós teríamos uma vida melhor, mais interessante. Tô de acordo. É verdade. Era só saber regular o sono, não precisa ser no Japão. Bom, é melhor já se acostumando, porque o COI anunciou que a próxima Olimpíada, depois de tem Paris, depois acho que é Brisbane já, também é na Ásia, na Oceania, né, Trajano? A próxima é Paris, né? Daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, porque, na verdade, esses Jogos Olímpicos eram para ser realizados ano passado, né? Uhum. Você imagina, ano passado a Raíza teria 12 anos, a nossa medalhista de prata.
Nossa fadinha. Trajano, a gente sabe que quem gosta de esportes e aí na sua plenitude, seja qualquer modalidade, a Olimpíada é um marco mundial, é um evento mundial que chama a atenção de todo o planeta. Porém, esta Olimpíada, ela acontece em um momento muito delicado, que é junto a uma pandemia mundial. Antes de entrar especificamente no tema Olimpíada, competições, disputa por medalha, eu queria a tua avaliação sobre a realização desses jogos nesse momento tão delicado, Trajano. Eu sempre fui contra, né? A realização dos Jogos Olímpicos agora, em meio à pandemia mundial. Inclusive Tóquio, onde se realizam os Jogos, é uma cidade que há uma baixa vacinação, pior que aqui no Brasil, né? O número de casos de infectados aumentou sensivelmente e a gente não sabe o que vai dar o legado dessa Olimpíada em termos sanitários. Certamente coisa boa não virá. É bastante complicado porque, de fato, eu estava até lendo algumas notícias no final dessa última semana de atletas que já também positivaram para a Covid. Então, e como a gente sabe, é uma doença que dissemina muito rápido e com esse perigo das variantes, né, Trajano? É verdade. Eu também tenho lido, essas variantes atingiram vários países, e você tem que ver que a Olimpíada recebe gente de toda parte do mundo, né? Porque não é um acontecimento do povo japonês contra um ou dois países de fora. Não, nós temos ali cento e tantos países representados ali, de tudo quanto é lugar da África, de todos os continentes, né? Continente que tem pouca vacinação, continente que tem um pouco mais. Olha, é um caso muito sério, né? Nesses termos sanitários, eu sou contra. Eu quero falar do esporte. Eu como sou contra também a reabertura dos estádios de futebol aqui no Brasil, que já estão ameaçando abrir. Teve aquele jogo do Flamengo no Mané Garrincha, teve a final da Copa América, agora estão falando em abrir os jogos aqui em São Paulo, o governador engomadinho, lá no Rio de Janeiro também o prefeito. Dá a impressão que a pandemia acabou para essa gente, né? Só que o número de mortes ainda é muito grande e o número de infectados é muito grande também. Com certeza. Eu queria, desculpa, Imagina, Cosmo, só para... Porque eu acabei embarcando, né, pegando o gancho da sua, já que a gente está falando de esporte, né, peguei um gancho aí na pergunta do Cosmo. Queria iniciar, Trajano, com os esportes estreantes, né? A gente teve a fadinha, a Raíssa pegando a medalha de prata, muito emocionante no skate, que foi modalidade estreante, e o surf, também com o Ítalo Ferreira. Queria que você trouxesse pra gente o que isso representa, o que essas duas medalhas representam nesses esportes. Olha, se não fossem esses dois esportes, a situação do Brasil no quadro de medalhas estaria muito ruim. Só melhorou um pouco porque tem 3 medalhas vindas desses esportes. 2 do skate e 1 do surf. Aliás, nós estamos gravando o programa na sexta-feira e o programa vai ao ar no domingo. Com a Olimpíada, as medalhas pipocam a cada momento, mas no momento que eu estou gravando, nós só temos uma de ouro, né? Uma de ouro, que é do Ítalo do surf. É uma tentativa de puxar a moçada, o pessoal dos esportes radicais, para dar um ar mais jovial, vamos dizer assim, aos Jogos Olímpicos, mas eu curto e não curto, eu sou meio tradicional, né? Mas que bom que outros atletas, outros esportes possam praticar. Mas há esportes também que não tem o menor sentido. Por exemplo, esse basquete de 3 é um chulé, sabe? Se tem basquete de 3, por que não tem o futsal? Por que não tem a porrinha, vamos dizer, o totó? Daqui a pouco eu vou brigar pro totó, sou bom de totó, né? Malha. Malha, você também. Malha, pô, lá na minha cidade. Mas o malha seria um contraponto ao surf e ao skate. Imagina um bando de velhinhos jogando malha. O repórter fala, agora vamos cortar aqui dos jovens, disputando aqui o skate street para a quadra lá do velhinho, da malha, onde está um senhor representante lá do Brasil, mais jovem, com 83 anos. Agora, Trajano, esses jogos também em Tóquio, né, essa Olimpíada, ela também trouxe um outro olhar no que diz respeito à saúde dos atletas. Nós tivemos o caso aí da Simone Biles, dos Estados Unidos, atleta ganhadora de vários ouros olímpicos. E aí é uma questão que envolve diretamente essa pressão no dia a dia dos atletas, né? E também uns jogos da diversidade,
né, com empoderamento, discurso de mulheres, da Marta, enfim. E aí, nesta onda, a gente teve a primeira medalha olímpica na ginástica artística feminina e de uma atleta negra. Eu queria que você fizesse um panorama geral dessa questão, Trajano. Bom, você juntou muita coisa, assim como a Olimpíada junta muita coisa, né? Mas vamos lá. Não, se tem uma coisa muito boa que é um legado dessa Olimpíada, é de 2020, que a gente chama 2021, fica meio confuso, né? Não é uma coisa só. A discussão sobre a saúde mental dos atletas, liderado por essa desistência da Simone Biles, né? Que é uma coisa muito importante. Mostra que o atleta de ponta, esse de alto rendimento, não é um robô, ele tem que ser encarado como um cidadão comum, só que pratica exercício, se cuida, ele tem um treinamento específico, mas tem cabeça, ele pensa, ele sofre pressão, ele tem angústia, ele tem dores, né? Ele tem vontades. Então, eu acho que ela levantar esse assunto foi de uma coragem imensa, né? É uma discussão que está se tendo agora e tem que se ter, porque o atleta não é um robô, que fique claro. Outra coisa também é o pessoal saindo do armário, que bom, sabe? Discutindo a igualdade de gênero, a atitude desse Douglas, né, o jogador de vôlei do Brasil, assumindo claramente a homossexualidade e ganhando muito, muito prestígio com isso, prestígio carinhoso, não sendo repudiado nas redes sociais, né? Ele é inteligente, ele tem savoir-faire, então é muito bom. A presença forte da mulher negra, né? A Daiane foi muito bem outro dia no comentário que ela falou, que a Daiane era a nossa queridinha, sempre será a queridinha do torcedor brasileiro, que quando ela começou a praticar ginástica, diziam para ela, isso aqui não é esporte para negro, isso aqui é um esporte de branco. Pois bem, ela ganhou medalha no Mundial e a primeira medalha na ginástica brasileira de uma outra negra, criada por uma mãe sem marido, uma mãe de 7 filhos. Que é então, nesse aspecto, essa abertura para discussões que vão além do futebol, do esporte propriamente dito, é muito legal. Então, o valor maior dessa Olimpíada são parte por essas discussões. Agora, tem também uma coisa que está sendo afastada, que não se fala muito, isso é muito interessante. Eu não vi nenhum caso de doping nessa Olimpíada. Né? Eu não vi nenhum caso de doping. Era tudo doping para cá, doping para lá e tal. Aliás, a Rússia não é mais Rússia, né? A Rússia, por causa do doping, está punida e está sendo representada por uma comunidade, COR, não sei o quê. É o Comitê Olímpico Russo. Todo mundo sabe que é Rússia, né? Mas nesse aspecto também é legal. Trajano, bom, a gente está falando de coisas positivas, eu quero falar um pouco de coisas negativas, né? Eu queria saber, na sua avaliação, quais os destaques, como a gente brinca, né? Tem o pênalti, né, no futebol, tem os 2 minutos no handball, enfim, o que na sua avaliação foi bola fora nesses Jogos Olímpicos até agora? Muita bola fora, né? Muita bola fora. Mas vamos parar para pensar. A gente pode reclamar do que meteram Lamano no Medina, na Maria Portela. Na Portela, né? Mas tudo bem. Aliás, o VAR no judô, vou te contar um negócio, hein? O VAR no judô consegue ser pior que no futebol. Mas o que eu queria dizer, para a gente não se enganar, não cair na esparrela de achar que o Brasil está melhor do que estava em termos de esporte. A gente sabe que não há uma política de esporte nesse país, entendeu? Então, nós continuamos vivendo do sucesso isolado de um ou outro atleta. Eu estava lendo sobre esse Abner, o lutador, né? Sim. Que agora já assegurou uma medalha de bronze, mas pega um cubano forte pela frente, mas quem sabe pode até ganhar ouro. Não é o caso de ganhar ouro. Já é um vitorioso pelo fato de estar numa semifinal olímpica de boxe. Ele foi descoberto por um pessoal lá em Sorocaba, que tem uma academiazinha que cuida de crianças com problemas de relacionamento, ou problemas de subsistência e tal. Quer dizer, a gente fica catando aqui e ali. Você viu o caso dessa menina Rebeca, a mãe de 7 filhos, e ela criada sem pai. O esporte é muito legal nesse aspecto, mas não há uma política esportiva no país. Se a gente pegasse todos esses centros de abnegados que tem espalhados por aí, e a gente fizesse uma
uma pesquisa séria, né? E pedisse que eles... E até o Ministério... Bom, não tem Ministério, né? Nós não temos mais Ministério do Esporte. Que o Ministério entrasse em contato, pesquisasse profundamente o trabalho dessa gente, quantos atletas nós não teríamos espalhados pelo país. Então, o Brasil está do mesmo tamanho que sempre esteve. No Rio, nós tivemos 19 medalhas, sendo 7 de ouro. Né? 7 de ouro. Que foi o maior número de medalhas que o Brasil já conquistou em Olimpíadas. Disse sempre, tem razão, que sempre o país, a cidade que recebe, aquele país tem mais medalhas porque tem influência da torcida, o país se inscreve em mais modalidades, há um sentimento que leva esse país a ter mais medalhas. Nós devemos chegar, pelo meu Trajano estudo, meu pesquisa Trajano... Data Trajano? Data Trajano. Devemos ficar por volta de 20 medalhas no total. E medalhas de ouro, nós estamos nas mãos da queridíssima Rebeca. Se ela ganhar os 2 ouros, porque faltam 2 modalidades, né? O salto e o solo para ela competir, que serão no domingo, domingo e segunda, aí o número de ouros pode chegar a 7, 8. 7, 8. Levando-se em conta que o futebol deve ganhar, que, aliás, futebol masculino na Olimpíada e nada, para mim, é a mesma coisa, porque ninguém leva a sério, ninguém leva os melhores jogadores, para mim não tem importância nenhuma, não fortalece o futebol, sabe? Eu fico muito mais preocupado e ligado na Olimpíada aos outros esportes, aos esportes dos abnegados. Por exemplo, eu adoro ver boxe, que eu sei que o sujeito que luta boxe no Brasil é um sujeito que vem da camada mais baixa da população, é uma tentativa de sobrevivência, sabe? Então, pelos meus cálculos, data Trajano, nós devemos ter de 20 a 22 medalhas no total e 7 a 8 medalhas de ouro, o que não é nada para a gente comemorar. Trajano, já que você tocou nesse ponto, o nosso tempo está próximo de se esgotar, mas eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante e vai diretamente no que você trouxe, dessa questão da falta de política de incentivo ao esporte. O basquete feminino, depois da geração de Paulo e Hortência, campeão mundial e depois medalha de prata na Olimpíada de Atlanta, o basquete feminino não vai mais a nenhum Jogos Olímpicos. Sem falar nos outros esportes, grande parte dos atletas da delegação brasileira que está em Tóquio vivem de Bolsa Atleta. Esse Bolsa Atleta criado lá atrás pelo presidente Lula e que teve vários cortes drásticos desde na atual presidência da República, e aí nós não vemos esse crescimento. E aí, quando chega os Jogos Olímpicos, parece que todo mundo cria aquela expectativa, tem narradores por aí que parece que só vê o lado bom, mas não sabe o perrengue que passa a maioria dos atletas diariamente para competir em alto nível e chegar, por exemplo, a uns Jogos Olímpicos, né, Trajano? O Bolsa Atleta foi um incentivo muito importante, né, para o atleta brasileiro. Agora, vamos lá, o que acontece? Dá pena, viu? Dá dó de ver a atleta. Tem uma coisa que eu acho legal, apesar de discutir sempre a presença dos militares, principalmente desse governo do Capitão Corona, eu acho que o apoio da Marinha, das Forças Armadas ao esporte é benéfico. É benéfico. Eu vou te dar um exemplo assim para te acabar com a história, dizer como é que o esporte é maltratado e não tem incentivo nenhum nesse país. Há uma competição em São Paulo chamada Jogos Abertos, há no Brasil inteiro, Jogos Abertos no interior. Mas os Jogos Abertos no interior de São Paulo, que reúne atletas de todas as cidades daqui do estado de São Paulo, reúne atletas de ponta, de primeiríssimo nível. Vários atletas que estão disputando Tóquio saíram dos Jogos Abertos do interior. Cada vez sai menos gente. Por quê? Porque não há nenhum apoio do governo do estado para os Jogos Abertos do interior. Deveria ser obrigação, como estatuto da TV Cultura, que é uma TV do estado, de transmitir os jogos, transmitir inteiramente os jogos, como se faz uma Olimpíada, essa do Japão, Jogos Abertos do interior, deveria ter um caráter de cobertura muito parecido, claro, do tamanho menor, evidente, número de horas da televisão, mas com jornal diário, com transmissões das finais, com entrevistas com técnicos, com jogadores. Não. Então, para você ter uma ideia, então, Jogos Abertos do interior, de onde saíram Ricardo Prado, Gustavo Borges, César Cieiro,
Hortência, Paula, só para ficar em alguns, não tem a menor divulgação. Já imaginou se tivesse? Todo ano a gente espera os Jogos Abertos do Interior, vai passar na TV Cultura, que legal. Isso seria bom não só para o público, mas principalmente para o atleta, né, para a cidade e para o esporte brasileiro. Com certeza. Eu, inclusive, fui uma participante de Jogos Abertos do Interior, porque eu era uma exímia jogadora de handebol. Inclusive o handebol masculino que está mandando bem nas Olimpíadas também. O feminino está até um pouco melhor. Nós somos bons de handebol, porque todo mundo pratica handebol na escola. É um esporte escolar. Exato, né? exato. É um exatamente. esporte escolar. Depois da escola, as pessoas, de modo geral, abandonam o handebol. E tem muitos jogadores, a maior parte dos jogadores brasileiros de handebol, homens, meninos e meninas, jogam no exterior. Então, eu sou adepto do apoio aos Jogos Abertos do Interior, a esses torneios menores, sabe? Da criação de centros de captação de atletas, de fazer caravanas do esporte espalhadas pelo país inteiro. Eu sou um aliado do esporte como inclusão social. Não é que eu seja contra do esporte de alto rendimento, mas se a gente não olhar para a base, para a formação e também para que todos tenham acesso ao esporte, seremos sempre um povo que vai gostar de ver Olimpíada pela televisão, com poucos atletas de ponta lá. É isso aí. E com isso, quero agradecer demais o jornalista José Trajano, também apresentador do programa Papo com o Trajano aqui da TVT, aqui de casa. Trajano, muito obrigada, prazer imenso falar contigo e até uma próxima. Obrigado. Papo com o Zé Trajano, de segunda a sexta, de 6h30 às 7h, aqui na Rádio Brasil Atual e na nossa TVT. Na TVT. Valeu. Abraço, Trajano. Abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, em meio ao cenário incerto da pandemia de Covid por conta do avanço da variante Delta, muito mais contagiosa, e com denúncias de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro na aquisição de vacinas, outro pesadelo assola diariamente milhões de brasileiros: a fome e a insegurança alimentar. Para repercutir esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Padre João, que é deputado federal por Minas Gerais e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Boa noite, Padre João, seja muito bem-vindo. Saudação muito especial, Cosmo, saudação também, Maria Tereza. Obrigada. Apesar da temática, apesar do assunto, é um prazer estar com vocês e dialogando, né, com o nosso querido povo. Prazer é nosso, Padre. Padre, e eu queria que o senhor começasse trazendo a informação para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre esse momento tão delicado que o Brasil vem passando, né, Padre? O senhor, que é deputado federal, está aí no Congresso, deste momento delicado de pandemia e, além do momento delicado de pandemia, essa questão da fome que vem batendo diariamente na porta de milhões de brasileiros. Padre, como que a gente pode tratar essa questão, ou melhor, até onde vai esse sofrimento dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro? É uma situação muito triste que a gente vive, porque, primeiro, uma pandemia e que não tem assim um compromisso do governo para enfrentar, para dar dignidade de fato para as pessoas ao enfrentar a pandemia. Portanto, quantas mortes, quantas pessoas sequeladas, é um cenário triste. Mas, Cosmo, a questão da fome, ela tem um agravante? Tem, em relação à pandemia. Mas não é por causa da pandemia. A fome e a miséria. Não é. Porque a fome e a miséria, ela começa desde o golpe. A presidenta Dilma. Porque assim que deram o golpe, eles começaram a desmontar o Estado brasileiro. Começaram a desmontar ministérios e assim políticas, programas, esvaziando o orçamento. Então, podemos dizer, sem medo, uma estratégia de governo que agravou no governo Bolsonaro. A primeira canetada que o presidente Bolsonaro deu foi extinguir o CONSEA,
que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que discutia todas as políticas, todos os programas, a partir do Conselho Municipal, ou seja, o Conselho Municipal, os conselhos estaduais, e que levava para o plano federal as reivindicações da sociedade. Então, tanto a sociedade civil organizada, sempre em 2/3, 1/3 do poder público, é que formatava políticas e programas. Isso foi destruído antes da pandemia. Então, há uma maldade, uma crueldade do governo, uma estratégia do governo, o desmonte de uma rede de proteção à sociedade e que garanta a dignidade das pessoas. Se você pega a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a extinção do Ministério da Pesca, uma política totalmente equivocada, a extinção do Ministério da Igualdade Racial, da Juventude, a política específica para as mulheres. E aí a gente tem, na política que deveria estar garantida e discutir de fato o problema das mulheres, e para discutir também as questões quilombolas, a própria Fundação Palmares, que era também um instrumento estratégico, isso tudo foi desmontado, ou estão com pessoas que negam a política, como o próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, a pandemia agrava, mas, na verdade, o fator principal da miséria e da fome foi uma estratégia de governo, lamentável. Agora, deputado, ainda sobre isso, né? Quer dizer, acho que ficou bastante claro na primeira explanação do senhor esse desmonte, né, das políticas públicas. Mas existe algo também anterior, eu diria, a isso, mas que nessa situação da pandemia e agora com o frio se agrava, que é especificamente a situação das pessoas que não têm onde morar. E que, inclusive, durante a pandemia também foram afetadas por conta de desrespeitos em tribunais de justiça com relação à campanha Despejo Zero, né? Ou seja, havia uma orientação para que não fossem realizados despejos durante a pandemia, e isso no Brasil todo, em várias decisões judiciais, e isso não foi respeitado. E as pessoas foram colocadas para fora de suas casas, em situações depauperantes e humilhantes, e ficando, portanto, na rua. Na cidade de São Paulo, a gente viu o número de pessoas na rua aumentar drasticamente, e agora essa situação do frio. O que eu queria saber do senhor a invisibilidade dessas pessoas, né, onde reside e o quanto isso afeta e piora essa situação, e a importância da solidariedade. Mas a solidariedade, ela sempre tem que encontrar espaço na nossa vida, sempre tem que encontrar espaço na nossa mente, no nosso coração, e ser de fato uma ação assim, bem concreta. Mas a gente percebe que é uma vergonha, né? Porque o Estado brasileiro, de fato, é rico. O Brasil não é um país pobre, né? Tem a arrecadação, um PIB, o que resolve ter uma arrecadação do PIB, né, e não conseguir enxergar essas pessoas? O ser humano, ele não pode ficar a depender da caridade, da solidariedade, embora sempre deve ter espaço. Mas tem que ter estratégias de governo municipal, estadual e federal, e de não esperar as pessoas mendigar, mas ir ao encontro com a proteção, para resguardar a vida. Cada pessoa. Imagina agora esse momento que a gente está vivendo, de intenso frio, que pode ainda agravar, né, nessas de agora, e as pessoas depender de solidariedade, da caridade, e o governo negando, e o Congresso sendo cúmplice. O Congresso, ou uma maior parte, uma maioria, sendo cúmplice, muito alinhado ao governo, cúmplice do genocídio e cúmplice desse descaso para com os vulneráveis que estão nas ruas. Porque eles aceleram para privatizar. Olha, privatizar a Eletrobras. Por que algumas pautas
eles colocaram como que o pé no acelerador para atender o capital financeiro. Agora, para atender o agricultor familiar, pessoas em situação de rua, o pescador, os vulneráveis no geral, infelizmente é uma pauta morosa. E alguma coisa que o Congresso ainda avançou, o presidente vetou, que foi o caso da Lei Assis Carvalho, que ia de encontro para a proteção ao agricultor familiar. Então, falta ação de governo. E na ação de governo, então, sobra uma tarefa para todos nós, que é a solidariedade, a caridade. Agora, o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor leva essa discussão e como que o senhor percebe essa percepção dos pares aí na Câmara no que diz respeito a essa questão da fome, da insegurança alimentar que hoje assola milhões de brasileiros, padre? É uma situação também muito triste. Por isso que eu chamo a atenção do brasileiro e da brasileira, do nosso povo, que hoje tem uma clareza da perversidade que é o governo federal, mas conseguir enxergar no Congresso quais são os cúmplices dessa perversidade, dessa crueldade. Porque a maioria é insensível. Eles têm uma pauta, uma maioria vem bancando uma pauta para fazer a tal regularização fundiária, mas para atender os grileiros. Não para atender o agricultor familiar, o pequeno, que dependia da sua terra regularizada para ter acesso a crédito, para ter possibilidade de agregar valor, comercializar, não consegue enxergar. Então, são poucos, de 513 deputados na conjuntura atual, não passa de 140 deputados que têm esse mínimo de sensibilidade de enxergar os indígenas, quilombolas, pescadores, os famintos, os miseráveis. Porque a situação, os dados que a gente tem, e que não vem do governo, porque o governo nega até obter informações precisas. As informações que a gente tem que, em dezembro, quando ainda tinha o auxílio emergencial, tinha aquele auxílio no valor de R$600, ali nós já tínhamos 15 milhões de brasileiros na miséria e na fome. Depois negou o auxílio, quando retorna, vem uma miséria, né? Menos de R$300, e mesmo assim, eu não tenho dúvida que a gente já tem mais de 20 milhões de brasileiros na miséria e mais de 15 milhões de brasileiros desempregados. E é o que agrava, porque as pessoas, sem ter a sensibilidade também, né? Não tem uma política de moradia e não avançou nessa pauta também, de garantir o mínimo de dignidade. Olha, o bujão de gás, para onde que foi? O bujão de gás, o preço, o custo de vida lá nas alturas. Então, aumentou o custo de vida, preço do arroz, do feijão, do gás, tudo. E sem renda. E o desemprego. Então, e aí a gente não vê perspectiva. E o Lira agora anuncia a pauta para a semana que vem, para retomar os trabalhos, é privatizar os Correios. É uma reforma tributária que atende os mais ricos, né? Então, é toda uma pauta que não consegue priorizar a trabalhadora, o trabalhador, não consegue priorizar os mais pobres, ou que chamava também de classe média baixa, né? E hoje a maioria na quase miséria, na verdade. Sim, sem dúvida, deputado. E ainda sobre isso que o senhor mencionou, tanto das pautas previstas para a próxima semana, queria que o senhor também falasse da importância da oposição dentro do contexto desse Congresso, da Câmara dos Deputados, sobretudo porque a gente precisa lembrar que no ano passado o auxílio emergencial foi garantido justamente pela oposição no Congresso e os movimentos sociais, claro. Então, a oposição ela é fundamental, porque é o que ainda vem barrando um pouco esse desmonte do Estado, e que vem tentando nesse diálogo com os movimentos sociais. Por isso que quando teve o apelo para retomar as ruas
no 29 de maio, eu pessoalmente não tive dúvida. Mesmo com a pandemia, ali eu tive clareza que a gente tinha que ir. Por enxergar, como dizia aquele cartaz acho que colombiano, né? O governo é mais cruel, é mais letal do que o vírus. E depois, voltando, em 19 de junho, 4 de julho, 24 de julho. Então, a oposição, interagindo com os movimentos sociais, tem sido uma forma de barrar. Como conseguiu adiar a privatização dos Correios. Eles queriam voltar à privatização dos Correios antes do recesso, ainda na primeira quinzena de julho. Então, ela tem um papel estratégico. Só que, para a gente reverter essa situação, a gente tem que retomar o Congresso. Nós não vamos conseguir colocar o Brasil nos trilhos, de fato, né? No sentido de ir ao encontro de cada cidadão brasileiro, do campo e da cidade, não consegue só com o executivo, né? Por isso a figura, né, de ter um candidato viável, um candidato com viabilidade eleitoral, ter um candidato que tem um compromisso com o programa, que tem uma relação internacional, mas nesse diálogo para buscar políticas e programas que vão ao encontro das pessoas para garantir dignidade. Enquanto presidente da Frente de Segurança Alimentar, a gente faz parte da Frente da América Latina e Caribe. Inclusive, vamos ter plenária agora, já na primeira semana de agosto, né, toda a América Latina e Caribe. Então, a gente percebe também que tem sido mais oposição, o campo de esquerda, que abraça essa pauta que vai ao encontro da dignidade do ser humano. E enfrentando o capital financeiro, que depois que, com o financiamento público, a gente conseguiu avançar um pouco, de alguns parlamentares ser menos refém das mineradoras, do agronegócio, mas ainda é um grupo forte do agronegócio que produz commodities. Se a gente analisar os estados que mais produzem commodities, onde também tem mais miséria e fome, é uma contradição, porque eles não produzem alimento, né? Produzem commodities, mesmo em relação ao feijão, ao milho, à soja e muito mais nas áreas de mineração. Então, a oposição, de fato, ela é muito estratégica e ainda é o que vem garantindo ou dificultando uma entrega total, né? E ferindo de morte a soberania alimentar e a soberania nacional. Agora, deputado, eu queria retomar, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta ao senhor como representante do Parlamento Brasileiro. Próxima semana começam os trabalhos, retomam os trabalhos, né? Aí nós temos a CPI da Covid no Senado. O senhor é deputado federal, ok, mas lá em Brasília esse assunto está muito quente. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual a expectativa para os trabalhos na CPI, a CPI que vem destrinchando aí esses acordos obscuros, né, na compra de imunizantes para a população brasileira, com suspeitas de corrupção. O que esperar nas próximas semanas aí dos trabalhos na CPI? O que o senhor pode falar para a gente? A CPI ela vem prestando um relevante trabalho para o nosso país. Por quê? Ela vem deixando claro o que o nosso povo ainda não conseguia enxergar. Porque sabia do governo genocida e se omitiu em relação à vacina, mas não tinha clareza que era um governo corrupto. Corrupto. A CPI, então, ela traz isso com muita clareza. Além de ser um governo genocida, corrupto, demorou a adquirir a vacina e, quando foi adquirir, era com propina. Então, foi uma estratégia também de governo que falava da imunização de rebanho, né? E eu vejo que o trabalho da CPI e o retorno dos trabalhos na Câmara, e ainda a gente, um percentual que já vai avançando em relação à vacina, né? Difícil, mas vai. Cria condições da gente ampliar o movimento de rua,
ampliar o movimento de rua e criar um cenário do impeachment. Então, nós não podemos ficar esperando de braços cruzados porque para pressionar o impeachment. E ali os deputados vão ter que colocar a sua digital. E ali eles vão ter que consolidar se defende de fato esse governo genocida e corrupto ou se estão do lado do povo e do trabalhador. E com as eleições do ano que vem, a gente tem que mostrar quem é quem. Então, quem que entregou a Eletrobras, elevando o custo de vida ainda mais do nosso povo? Quem que está para entregar os Correios e elevando o custo de vida do nosso povo? Então, eu entendo que a CPI ela vai alinhar, ela cria cenário para o impeachment e ter uma pauta ainda mais arrojada para evidenciar também quem é quem no Congresso. E a gente conseguir dialogar mais com o movimento social, com as ruas, com o nosso povo. É isso aí. E com esse recado e as informações do que poderá vir para a próxima semana, eu gostaria de agradecer demais o deputado federal Padre João, deputado por Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Deputado, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que lhes agradeço, mas além da tarefa de barrar a privatização dos Correios, nós temos que barrar a PEC 32, que é uma PEC que desmonta o Estado brasileiro por dentro, né? E desmonta todo o serviço público. E assim, então nós temos uma tarefa no Congresso e alinhado com os movimentos, com as redes sociais, com a comunicação que tem compromisso e responsabilidade com o nosso país, como vocês, e com o povo brasileiro. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado. E o Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo, mas antes a gente vai voltar um pouco no tempo e conferir um vídeo de um concurso musical realizado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em março de 1989. Diogo Jimenez de Souza, cantor que aparece nessa gravação, ganhou o concurso. E o mais importante é a atualidade do que é dito, ou melhor, cantado. Vamos lá. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, 400 ex-chefes de Estado como Lula, políticos intelectuais como Michael Law, artistas e músicos como Chico Buarque, religiosos e ativistas de todo mundo como Leonardo Boff, pedem à Casa Branca que levante imediatamente as 243 medidas unilaterais do então presidente Donald Trump que sufocam Cuba. Para repercutir o atual momento vivido em Cuba, nós conversamos agora com o Paulo Abrão, que foi secretário executivo da Comissão Interamericana de Desenvolvimento Humano
da Organização dos Estados Americanos e também foi secretário nacional de Justiça. Boa noite, professor Paulo Abrão. Prazer falar contigo. Boa noite. Professor, nas últimas semanas, a ilha de Cuba ela ganhou o seu noticiário, não só aqui na América, como de todo o mundo, por conta de manifestações que vem acontecendo na ilha. Mas a gente sabe também que a ilha caribenha, ela há décadas sofre um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, este atual momento vivido na ilha de Cuba. Bom, a ilha de Cuba ela vive as consequências de um embargo econômico que afeta as capacidades institucionais do país em promover o seu desenvolvimento humano, bloqueando as possibilidades de relações comerciais normalizadas, inclusive com países que são considerados amigos devido às sanções e o cerco que se vai fazendo, inclusive ao redor da própria iniciativa privada que tenta se articular, manter relações econômicas normalizadas com o país, e obviamente que isso vai empurrando o país a um déficit de desenvolvimento tecnológico, de acesso a bens, de acesso a novos produtos. Bem, para piorar a situação, a pandemia ela trouxe elementos consequências sociais que, tal qual em outros países tem sido sentido, também em Cuba isso tem acontecido, né? A falta de insumos necessários para poder fazer a contenção pandêmica, a incapacidade de poder estar no rol dos países prioritários para o recebimento das vacinas que já haviam sido desenvolvidas, ao ponto de o país ter que desenvolver a sua própria vacina. E isso, obviamente, tem um atraso e uma consequência no seu calendário de saúde pública. Isso obviamente, resultou, nesses últimos dias, em manifestações de insatisfação social nas ruas de Cuba. Essas manifestações foram amplificadas internacionalmente, e trouxe de volta a discussão ao redor de Cuba, né? Como se houvesse aqui alguma novidade em relação a esse processo histórico de isolamento do governo cubano. De maneira que houve uma reação também dos setores progressistas internacionais para que voltasse a chamar a atenção não apenas dos aspectos que são críticos, que tem a ver inclusive com parte de críticas dentro da agenda de direitos humanos, porque há acusações de que parte dos manifestantes foram presos, e também isso não estaria compatível com os estándares internacionais em matéria de direitos humanos, em matéria de respeito ao direito à livre manifestação, mas a tônica que se busca é equilibrar uma leitura um pouco mais global sobre a realidade cubana, que possa também trazer à tona um pensamento crítico a respeito das consequências desse embargo, que é condenado internacionalmente, inclusive no Conselho de Direitos Humanos da ONU, nos espaços internacionais. As declarações que se aprovam anualmente contra o embargo econômico, elas se acumulam e elas são hegemônicas, elas são quase unânimes, não? Para que esse embargo possa ser levantado. Recentemente, dentro também da OEA, se tentou reativar a discussão em relação a Cuba, né? Convocando-se uma sessão do Conselho Permanente da organização por parte do Uruguai, que ocupa a presidência pro tempore do Conselho Permanente, mas por iniciativa do secretário-geral. Mas essa iniciativa ela também foi obstaculizada de maneira crítica por parte, especialmente dos países do Caribe, né? Os 13 países do grupo CARICOM se manifestou rechaçando a possibilidade de se convocar uma reunião que pudesse ter uma perspectiva unilateral sobre a crise de Cuba, mas fundamentalmente porque entendem que esse país, há mais de 60 anos, autonomamente decidiu sair e não pertencer mais. Em 1962, Cuba foi suspensa pela Assembleia Geral da organização e nunca mais voltou. Então, os países do Caribe acusaram
essa tentativa de recolocar o tema na agenda de discussão da OEA como, literalmente, né, como um uso da OEA para promover discórdia sobre Cuba. Então, para ver que esse não é um tema que realmente é um tema pacificado, envolve algumas complexidades e, nesse momento, o que deveria valer como princípio máximo é uma solidariedade com o povo cubano, para que eles pudessem encontrar os caminhos, receber os insumos da pandemia e atender às necessidades da sua população. Inclusive é complexo mesmo, até porque as narrativas com relação a Cuba ao longo dos anos foram capturadas, principalmente pela extrema-direita. Cuba virou quase que uma forma de falar mal de progressismos e inclusive fonte de muita fake news. Não Cuba, né? Essa apropriação, é isso que eu quero dizer. E aí, professor, o que eu queria pedir ajuda para o senhor historicamente, para nos situar no momento histórico, lá de 2014, voltar um pouco no tempo, quando o então presidente cubano Raul Castro e o presidente dos Estados Unidos ensaiam essa mudança de relação. De lá para cá, o que aconteceu, o que é verdade e o que é mentira, e como isso impacta o que está acontecendo hoje? Veja, a visita do ex-presidente Obama a Cuba foi um marco histórico. Ele representava, não pode haver dúvidas de que isso representava um passo para o restabelecimento de relações e para o estabelecimento de outros parâmetros para essa convivência internacional. Era uma agenda de abertura, as empresas aéreas americanas restabeleceram seus voos para Cuba. Quem não vai se lembrar daquelas imagens dos turistas americanos entrando em Cuba deslumbrados por curiosidade, voltando a visitar, e também familiares se reencontrando depois de muitos anos, né? E o que significou essa tentativa de reorientação da política exterior americana sobre Cuba. Essa tentativa ela foi resultado de uma crítica, uma autocrítica, que percebeu que o isolamento de Cuba não ia resultar em mudanças sociais e muito menos em reformas que se pudessem considerar reformas dentro do ponto de vista da democracia liberal aceitáveis. E que, na verdade, toda essa política de isolamento só empurrava ainda mais a que as autoridades cubanas mantivessem uma posição defensiva por todo o histórico de ataques que sofreu ao longo dos anos anteriores. Então, foi uma revisão dessa política exterior, mas que foi interrompida com a chegada do Trump no poder. E, obviamente, que se reorganiza todo o discurso sobre qual é a relação dos Estados Unidos com Cuba, de novo com toda a lógica de declaração de Cuba como inimigo, como um lugar de exportação de terrorismo para a região, ou seja, todo esse pensamento extremista, radical extremista, né, de direita, ele volta à tona e orienta a política exterior americana. Isso realmente implicou em retrocessos. Primeiro se suspendeu todas aquelas medidas que o governo Obama havia construído num pacto que havia sido um novo pacto que havia sido organizado, e pior, aprofundou as sanções econômicas com novas medidas. Essa carta, esse manifesto de intelectuais, políticos e líderes sociais do mundo inteiro, ela faz um chamado para revogar as últimas sanções econômicas do governo Trump. Então, para veja que nem é um chamado a que se pudesse superar todos os problemas históricos dessa relação que afeta tanto o povo cubano, né? E que leva o país a viver uma das piores crises econômicas em 30 anos. Né? Ou seja, atores cubanos, do governo cubano, e atores sociais políticos hoje chegam a comparar a situação que o país está vivendo ao período especial, que foi aquele período subsequente ao fim do apoio da União Soviética ao país depois da queda do Muro de Berlim. Então, é uma situação realmente crítica e complicada. O PIB do país caiu em mais de 11% no ano passado, né?
E os problemas estruturais começaram muito antes, em razão do embargo econômico, como nós já comentamos. Com certeza. Agora, professor, e tudo isso, lembrando, no meio de uma pandemia mundial, e aí a ilha sofrendo esses embargos, que do ponto de vista dos direitos humanos é um ataque sem precedentes. Agora, professor, nas manifestações das últimas semanas, muito se especulou sobre a quem interessava essas manifestações e de onde essas manifestações partiram. A partir de agora, o que esperar de tudo isso, né, da situação real de Cuba, o que esperar daqui por diante, né, nesse cenário caótico que o senhor falou, que a gente está presenciando de pandemia, desses embargos ainda, que afeta, não tem como ser diferente na ilha cubana. Bom, do ponto de vista das liberdades públicas, não é aceitável, nem em Cuba, nem no Brasil, nem no Chile, nem na Colômbia, nem no Haiti, nem no Equador, e nem nos Estados Unidos, o uso desproporcional da força para poder restringir o direito à livre manifestação, que pertence a todos nós como direito humano, consagrado em declarações e tratados internacionais. Então, desde o enfoque de direitos humanos e desde a comunidade de direitos humanos, um chamado a que as autoridades cubanas, no enfrentamento dessa difícil realidade, independentemente da motivação pelas quais, ou dos interesses pelos quais estejam motivando essas manifestações, existem limites que não se autoriza para que as forças estatais repressivas possam utilizar. Isso são princípios de direitos humanos, e essa crítica nós devemos e podemos fazer com muita tranquilidade, porque ela não é nenhuma contradição e ela não é nenhuma alternativa ao pensamento crítico sobre a situação que Cuba também vive. Então, acho que o governo, nesse momento, o que ele tem para frente é um grande desafio de demonstrar que ele tem uma capacidade de administrar essa crise dentro de um marco de respeito aos direitos humanos, né, sem repetir o mesmo tipo de violência repressiva que os governos de direita na região têm feito. No Chile fizeram, na Colômbia têm feito, no Equador fizeram contra os povos indígenas, na Bolívia, da ANHES, fizeram contra o povo indígena. Então, sem repetir essas mesmas práticas, até para mostrar que realmente se trata de um país que busca defender valores diferentes. Então, esse é um ponto crucial para poder limpar aos olhos da comunidade internacional que se trata única e exclusivamente de uma situação de violações de direitos humanos que impede a discussão de fundo, que é quais são as condições históricas e estruturais que levam a ilha a viver esse momento de crise econômica, um dos piores da sua história, e que agora, para resolver isso, vai depender de um enfrentamento que passa por questões estruturais, mas também passa por um levantamento das sanções econômicas para se permitir que possam chegar ajudas internacionais sem constrangimentos. Lembremos que, por exemplo, o ano passado, acho que há 2 anos, a própria China anunciou que ia construir um novo programa de apoio a Cuba, ou de relações com Cuba, que seriam muito similares ao tipo de aporte que antes era dado pela União Soviética, que acabou, que poderia permitir que Cuba pudesse voltar a se desenvolver, mas mesmo os empresários dentro da China foram obstaculizados de fazer inversões, porque começaram a sofrer sanções das suas empresas privadas que também atuavam com o governo dos Estados Unidos, gerando prejuízos na casa de bilhões, retrocedendo e voltando atrás na sua disposição de negociar com Cuba. Então, é um jogo pesado, é um jogo muito pesado, e que, bom, nesse momento, para cuidar dos valores e dos legados que Cuba representa em matéria de construção de um outro projeto social, é preciso que se tome muito cuidado com a agenda de direitos humanos e é preciso que se busquem caminhos novos para uma nova interlocução com os Estados Unidos. Não está claro, por exemplo, se no governo Biden vai haver uma mudança ou não vai haver uma mudança em relação à política exterior que o Trump reorganizou recentemente. Hoje ou ontem mesmo, os Estados Unidos anunciaram o novo representante
deles dentro da OEA, não, originário também da Flórida, onde convivem dois pensamentos cubano-americanos, né? Um vinculado aos democratas e um vinculado aos republicanos. Nos últimos anos, os anos Trump, foi esse setor da Flórida vinculado aos republicanos que orientou a política, enquanto que agora é um novo momento de posicionamento desse grupo cubano-americano da Flórida em influenciar nessas relações do Departamento de Estado. Até foi muito interessante as observações que fazem analistas internacionais de como o governo dos Estados Unidos muito rapidamente nomeou esse embaixador. Coisas que no governo anterior, por exemplo, só foi ocorrer 10 meses depois do início do mandato. E esse já aconteceu. Então tem algo aí que provavelmente poderá acontecer, mas as coisas não estão totalmente definidas. Isso, inclusive, para a gente concluir, eu ia justamente perguntar isso, né? Embora Biden já mostre desde o início que queira se distanciar e se diferenciar do seu antecessor, do trumpismo de uma forma geral, se essa nomeação, se esses movimentos podem de fato indicar alguma coisa ou ainda é cedo na sua avaliação? Acho que são aspectos que não dependem apenas de vontade pessoal. Veja, o perfil desse novo embaixador, que também vem da Flórida, mas agora vinculado, é cubano-americano, mas vinculado à visão democrata, é um cidadão que no passado apoiou a política do Obama de reaproximação com Cuba. Então, esse é um elemento histórico muito importante, que pode ser que seja um indício de que possa se tentar retomar aquela agenda, né? Mas a verdade é que os contextos mudam, né? E passados 4 anos de aprofundamento de uma agenda de relação radicalizada, é muito difícil reconstruir alguns passos que às vezes são sem retorno. Então acho que a gente tem que realmente acompanhar, ver como que isso vai ser. Não é só apenas no âmbito da OEA, mas também dentro da Secretaria de Assuntos Hemisféricos dentro do Departamento de Estado. E tem que ver como a correlação, acho que um fator importante também é a correlação regional de forças dentro da própria região. Então, o fato de que estejam ganhando governos, estejam ganhando setores progressistas nas eleições de determinados governos, Argentina, no México, na Bolívia, agora no Peru. Esse equilíbrio regional, essa declaração crítica dos 13 países do Caribe, esse equilíbrio regional também vai fazendo com que os Estados Unidos se reposicione, porque essa não é uma relação apenas que tenha efeitos na bilateralidade entre os Estados Unidos e Cuba. Ela repercute para a região por toda a influência histórica e pelo fato do que isso pode representar, não apenas em termos de traumas do passado em matéria de intervenção, mas pelo fato do que isso pode representar de potencial futuro em relação à realidade dos outros países também. Então tem fatores de correlação de forças regionais que também poderão influenciar. Vamos ver como avançam as próximas eleições na região. O Chile tem eleições agora, o Brasil tem eleições o ano que vem. Isso tudo pode gerar aí um novo ambiente que favoreça mediações, que favoreça a criação dos canais de diálogo que deem as condições para que esses atores que sejam favoráveis a essa nova forma de relação, ou quem sabe resgatar a agenda Obama para Cuba, tenham as condições para fazê-lo. Tá certo. Quero agradecer demais a participação do Paulo Abrão, que foi secretário executivo da CID-OEA e secretário nacional de Justiça. Professor, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade, mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Abraço, professor. Pessoal, agora a gente vai acompanhar no Revista Brasil TVT uma reportagem do repórter Joe Miyagi sobre o agronegócio e que detalha a precarização do trabalho e de como o setor se beneficia dessa força de trabalho, inclusive de mulheres. Vamos acompanhar. Enquanto o Brasil bateu recorde de produção de café em 2020, a exploração do trabalhador é cada vez maior. Relatório Café da Oxfam Brasil, lançado nesta semana,
mostra as péssimas condições de trabalho no setor cafeeiro em Minas Gerais, o maior produtor do país. A reportagem é de Jô Miyagi. O início da história do café no Brasil, no século XVIII, é ligado à escravidão. 300 anos depois, em pleno século XXI, a prática ainda persiste nos cafezais do país. Dinheiro não pegava, não. Aí nós trabalhamos praticamente 3 meses, nós não estávamos com R$5 no bolso. Aí ele acabou, nós se endividando, e eu não tinha nem dinheiro para poder mais ir embora, não. Eles chegam e aí estão em dívida. Dívida da viagem, o valor da comida que foi discutido, que antes ia ser subsidiado, agora eles têm que pagar, né? Uma série de custos. E aí eles têm que se virar ali. Aí tem que comprar todo o equipamento de proteção pessoal. Tem que comprar suas botas, suas luvas, tem que comprar tudo. E comprar de quem? Dono da fazenda. O relatório Mancha de Café, da Oxfam Brasil, se debruçou sobre a cafeicultura em Minas Gerais, porque ela é a responsável por mais de 60% da produção nacional. A entidade denuncia que, no ano passado, 140 pessoas foram resgatadas da escravidão, 60% não têm carteira assinada e, no período da safra, a situação piora. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, o café segue a receita do agronegócio e explora fortemente a mão de obra. O café está inserido dentro de um padrão de produção que, digamos assim, que lucra com a exploração, lucra com o pagamento de baixos salários, exclui as mulheres. Então, hoje, digamos, o café, ele segue uma receita que é a receita utilizada pelo agronegócio brasileiro, apesar dessa propagação de que nós temos um agronegócio um dos mais avançados do mundo. As trabalhadoras rurais são tratadas com inferioridade. Na média, as mulheres recebem 20% menos do que os homens e apenas 8% delas estão em cargos de supervisão. Muitas vezes aquela mulher ela vai como uma espécie de acessório da mão de obra principal. Então o contratado é o marido, ou vamos chamar assim de chefe de família, e a mulher ela não é reconhecida como empregada, ela não é resgatada como escrava, muitas vezes ela é tratada como doméstica. O relatório também indica que metade dos municípios mineiros não tem sindicato de trabalhadores rurais, e isso piora as condições de trabalho nas lavouras. Os sindicatos têm que estar presentes, os sindicatos rurais têm que estar presentes. Eles têm que ter um espaço na mesa para discutir como que vai ser construído esse monitoramento, e eles têm que ter um espaço na mesa na implementação desse monitoramento. Para que os cafeicultores parem de explorar os camponeses, a Oxfam e os trabalhadores pressionam os supermercados e as empresas de beneficiamento para que supervisionem os produtores rurais. A gente não pode continuar vendendo saúde nos supermercados, como se vende, e vendendo saúde nos supermercados e desprezando a questão da proteção aos direitos humanos. Então, os supermercados realmente, e principalmente quem compra lá fora o café brasileiro, precisa assumir a responsabilidade de que ele alimenta uma rede de exploração de trabalhadores. A realidade do brasileiro é comprar o café das grandes marcas, e quando a gente compra os cafés das grandes marcas, quando a gente compra o café dos supermercados, a gente precisa pressionar essas grandes empresas para que elas melhorem. Um breve intervalo, mas antes não posso deixar de avisar vocês que o ex-presidente Lula concederá uma entrevista para a Rádio Brasil Atual, que será na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, dentro do Jornal Brasil Atual, que é transmitido pela Rádio Brasil Atual e também pela TVT. Então, terça-feira próxima, às 8 horas da manhã, não perca. Até daqui a pouco. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, o rescaldo do que se perdeu na noite de quinta-feira no incêndio que atingiu um galpão na Cinemateca Brasileira ainda está para ser feito. Mas observadores apontam danos significativos e lamentam mais este golpe contra a cultura brasileira. Para falar com a gente sobre esse assunto, falamos agora com Patrícia de Filipe,
que é restauradora de fotografia e audiovisual. Boa noite, Patrícia. Prazer em falar contigo. Boa noite, obrigada pelo convite. Infelizmente, nesse momento, como você falou, no rescaldo aí desse momento tão doloroso, né? Pois é, O Patrícia. meio da cultura. Pois é, esse momento tão doloroso. E, Patrícia, não foi por falta de aviso, né? A que ponto chegamos? Porque lá atrás já havia acontecido algo exatamente da mesma forma como esse que aconteceu. Funcionários chamaram a atenção, falaram o que estava por vir, mas parece que não resolveu, não adiantou nada. O que vimos, mais uma tragédia, e aí que pega todos nós e deixa assim a cultura brasileira totalmente despedaçada. Infelizmente, esse é um espelho do momento caótico que a gente vive, um espelho da ignorância e o quanto não se pensa em zelar e se preservar do audiovisual brasileiro em todas as suas manifestações, não só filmes, mas como a documentação, materiais fotográficos, né, posters e coleções de cópias, negativos e tudo mais. Acho que isso espelha realmente um despreparo para se pensar na cultura e nas gerações de agora e nas que estão por vir. Você imagina a pesquisa como fica, né, nesse momento. E é muito triste. Eu tive lá ontem, porque acho que foi pelo coração. Eu estava na cidade, ouvi a notícia, e o outro incêndio foi a mesma coisa. Eu estava no carro, ouvi a notícia e fui correndo. E com fogo, a gente sabe, não se brinca e não tem muito o que fazer. Então, já vi aquela labareda monumental e só tive a lamentar e pensar o que a gente tem que fazer. Eu acho que é claro que lamentamos, sofremos, ficamos tristes e temos que buscar um meio de não deixar isso mais acontecer. A gente sofreu um incêndio em 2016, teve uma outra conotação, foi um material em nitrato de celulose, acho que até muito mais perigoso, porque podia ter explodido umas outras câmaras de nitrato, de 4, queimou uma inteira, né, que estava no meio, então acho que tem um lado de perda, tem um lado de alívio, que não foi tudo, foram 25%, mas depois ainda teve uma sequência que foi uma inundação, em começo do ano passado, e agora esse outro incêndio. Quer dizer, você está falando que não foi por falta de aviso, e não foi por cartazes, cartas, e-mails e telefonemas, foi por fatos mesmo, né? E até quando a gente vai deixar isso acontecer? Sem dúvida. Patrícia, queria aproveitar, eu ia perguntar da importância da Cinemateca Brasileira para o cinema, mas eu queria pegar um gancho da parte técnica que você mencionou do nitrato, porque o secretário especial da Cultura, Mário Frias, ele se pronunciou de maneira desastrada, para variar, claro, no Twitter, falando que ia chamar a Polícia Federal para ver se o incêndio foi criminoso ou não, né? Rir para não chorar, porque mostra um desconhecimento, inclusive, de que alguns desses materiais ligados ao audiovisual são inflamáveis, né? Embora a tecnologia também tenha mudado ao longo dos anos, tinha coisas muito antigas. Eu queria que você explicasse um pouco, tecnicamente, por que é inflamável. Muitas cinematecas partiram para um protocolo de copiar seus filmes para uma outra película, que é chamada película de segurança, que depois se mostrou não ser tão segura assim, que é o acetato de celulose, e destruir os nitratos. Até que, por exemplo, a Cinemateca Brasileira não conseguiu chegar nesse momento, ainda bem, porque ela não conseguiu transferir todos os seus nitratos para uma base segura, primeiro em acetato, depois em poliéster. Eu estou falando da base fílmica, você pediu para explicar. Sim, claro. Essa é a diferenciação. Agora, a emulsão sensível à luz tinha algumas diferenças, mas é basicamente emulsão com a metal prata, que é sensível à luz. Depois era revelado e a gente via o negativo passava para positivo, que ia para o projetor de cinema,
né? Então, os filmes em nitrato, eles deterioram de uma forma diferente dos outros filmes. Ele, conforme ele vai reagindo com o ambiente úmido, que nós estamos no clima tropical, nosso ambiente é quente e úmido, é mais propício ainda, porque a temperatura ajuda na deterioração, acelera, a água do ambiente, ela reage com o nitrato de celulose da base, quebra essas cadeias e vai tendo como subproduto, dentro do estojo, né, da lata onde o rolo está armazenado, o ácido nítrico. E, na verdade, não é que o filme explode, mas se esse ácido nítrico chega a uma concentração muito alta dentro do estojo, né, ou da lata, aí sim ele cria uma reação muito forte e aí ele explode. E ele contamina os outros. Então, e ele explode, os outros explodem também, e nada apaga. Tem filmes incríveis de bombeiros. Eu conheço um de bombeiros alemães que vão numa canoa para dentro de um rio, põe fogo numa lata, colocam dentro do rio e o fogo não apaga. Eles todos paramentados e tal, e o fogo não apaga, para mostrar realmente que o nitrato não tem jeito. Ele é autocombustível, isso é por isso que a gente chama assim. Então, é muito difícil, tem que ter muito cuidado de fazer revisões constantes e estar numa câmera controlada em relação à temperatura e à umidade. Essas revisões constantes, elas são feitas por técnicos. Se você não tem os técnicos, você não tem a revisão, nem mesmo da área climatizada, então o acervo fica em perigo. E foi aí que houve essa tragédia em 2016. Né? Foi a segunda vez que a Cinemateca perdeu parte do seu acervo em nitrato. Eu fiz questão desculpe, eu fiz questão que você explicasse tecnicamente, porque é exatamente esse um dos pontos, né? Esse processo de abandono, se você não tem esse monitoramento adequado e de expertos, né? De pessoas que entendem do riscado, como eu costumo dizer, não adianta nada. E esse processo de abandono da Cinemateca propiciou isso também, né? Agora, Patrícia, emendando com esse comentário da Maria Tereza, quantas perdas para a cultura nacional, né, Patrícia? Incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, incêndio do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, incêndio da Cinemateca. Quanta falta de cuidado com o bem público que a história, né, a história de um país estava registrado e que aos anos vem se degradando e ninguém não está nem aí para investimento, para cuidar, para preservar a memória. Patrícia, é possível mensurar essas perdas? Olha, acho que é difícil ter essa régua. Acho que a régua é o quanto vai fazer falta para a gente contar a nossa história. Né? Imagina um povo sem história. Acho que nos forma. A gente mesmo é baseado em referências históricas. Né? Por mais que a história tenha sido contada de uma maneira que você não concorde, mas você tem uma referência. E com imagens, sobretudo, sons, né? Com a história da tecnologia, na verdade, a história da técnica, como é reportada aí nos filmes, e a própria fotografia que está retratada, a maneira de contar a história dessas diversas épocas, né? De um século, a gente está falando mais de um século, sem contar a documentação. Acho que nesse incêndio de ontem, eu soube que foram perdidos muitos documentos que contam a história das instituições que trabalhavam com o cinema, com o audiovisual brasileiro, desde a década de 60 para cá. Não mais, ainda mais, acho que anterior a isso, do INC, Instituto Nacional do Cinema, que foi o primeiro órgão que regulou e tratou de normas para o cinema. E todo esse material veio para ser preservado na Cinemateca e foi catalogado, estava em processo de higienização, tratamentos e elaboração de base de dados, enfim. Parte dele estava na sede da Cinemateca na Vila Clementina e outra parte que não coube ali e que foi para a Vila Leopoldina,
sofreu pelo risco de não sofrer uma outra inundação, porque se saiu da inundação do ano passado, foi colocado num primeiro piso, e nessa reserva técnica. A reserva técnica nós construímos ainda quando eu estava na Cinemateca, no fim da gestão da qual eu fiz parte lá. Em 2012 a gente inaugurou essa reserva técnica e era um grande orgulho, porque era uma reserva feita com todos os cuidados. Eram painéis isolantes nas paredes, no teto, 2 câmeras, uma para tratar dos filmes já em deterioração, mas não do nitrato, do acetato de celulose, que é chamado os filmes que estão em síndrome do vinagre, separados, né, porque o protocolo é fazer essa segregação para um não contaminar o outro, então tinha essa grande tecnologia dessa separação, e para as máquinas de ar-condicionado também estarem separadas, para poder dar tempo de fazer a duplicação, tanto filme para filme quanto digital. E eu acho que para disseminar toda essa cultura, né, acho que a gente tem hoje o meio digital, a tecnologia para isso, para possibilitar alcançar o maior número de públicos possíveis, e ir para a escola também, para as escolas. Eu vejo que a gente tem uma coleção, a Cinemateca tem uma coleção incrível de filmes do Instituto Nacional do Cinema Educativo, que eu acho que era o precursor dos telecursos, e é incrível como ensinar geografia, história, matemática, a língua portuguesa em película, e isso ia em 16 milímetros para as escolas. Você pode imaginar isso hoje, o que é, o zelo que era, e toda a, digamos, a importância que se dava, e que se acreditava, né, nessa linguagem do cinema, para ir para as escolas, ensinar, e era um recurso incrível, né? Tudo bem, hoje a gente tem outras coisas, a televisão e todos os canais que a gente tem hoje, mas pela internet, pelo mundo todo, mas foi, sem dúvida nenhuma, um meio incrível, né, cinematográfico. Eu acho que não dá para mensurar, porque são infinitas possibilidades que a gente tem para tratar e para articular o audiovisual, tanto num remake, para você usar trechos para fazer novos filmes, ficção, documentários, quanto assistir as próprias peças desse tempo que foi retratado, né, pelo cinema. Acho que é imensurável. Falando de cinema, você mencionou o Museu da Língua Portuguesa e Museu Nacional, e realmente é muito triste, e acho que eu adorava o Museu Nacional, acho que teve um impacto, eu nunca esqueço, as minhas primeiras lembranças de lá, fico imaginando as crianças que não vão conseguir ver o que tinha ali, né? Então, sim, é imensurável, e a gente não tem perdão. Acho que os governantes, um governo que não pensa levar essa cultura e ter orgulho dessa cultura e poder tramitar com essa cultura, transitar e disseminar, né, difundir e somar com outras manifestações artísticas, é inadmissível. Sim. Patrícia, eu queria falar de cinema e memória, mas me tocou bastante a sua relação com a Cinemateca. Então eu queria falar da Cinemateca e da sua memória, porque você contou pra gente que esteve lá no dia do incêndio. O que você sentiu? O que sua memória tocou em você naquele momento em que você viu o galpão? Eu fiquei tonta, meu coração disparou e eu não conseguia acreditar. Eu fui até lá ontem e pensei em tudo que podia estar sendo controlado, e eu soube que alguns extintores não funcionaram, e a gente sempre brigou para ter brigadistas, né? Então é mais um descaso, né? Demorou para chegar a brigada de incêndio. Eu fiquei vendo tudo aquilo, e que o fogo não tivesse exterminado podia estar sendo exterminado pela água das mangueiras. E o que me tocou a minha memória ali foi tudo que foi construído por uma equipe ultra dedicada. Tínhamos, assim, naquela época, acho que 200 pessoas na equipe da Cinemateca, fomentadas e ajudadas pela Sociedade de Amigos da Cinemateca, porque eu sei que o trabalho é muito grande, tocar uma Cinemateca desse tamanho que ela é,
com várias frentes e um trabalho de difusão muito grande. E eu fiquei vendo ali, eu também sou arquiteta, e eu fiquei pensando, será que vai desmoronar? E todo o empenho que a gente fez para conseguir os recursos dos projetos para colocar essa reserva em pé, o ar-condicionado, que foi a última coisa, a estanteria, as luminárias blindadas, enfim, cada detalhe da construção ali que estava escorrendo, virando lama, virando cinza e fumaça, eu não sabia exatamente o que estava ali, porque eu já estou há alguns anos fora da Cinemateca. Eu não sabia exatamente o que estava indo para o além, mas sabia que tinham coisas que iam ter um processo irreversível de reconstituição. Tem outras que acho que podem até ter outras cópias e ter em outros lugares, não só na Cinemateca. A gente ganhou uma coleção por exemplo, dos vídeos do Goulart de Andrade, coleção de filmes publicitários, coleção de cópias da Pandora Filmes, por exemplo, e, enfim, são cópias, não são os negativos, as matrizes, mas hoje em dia não tem mais laboratório, copiadeiras, enfim, então cada cópia vale ouro. Então tudo isso foi um filme passando pela minha cabeça, o que é que está perdendo, o que é irrecuperável, o que vai poder recuperar, e hoje eu soube que tinham cartazes do Tempo Glauber e uma documentação única, uma documentação que mal teve pesquisa, né? Então, acho que se esse governo pensa em destruir a memória, a história do cinema e muitas peças, ele está conseguindo, talvez pela inoperância mesmo, porque eu acho que ele não entende o que é cuidar dessa memória. Então, não pode cuidar mesmo. A irresponsabilidade é absurda por causa disso, porque talvez nem saiba a dimensão do que é que está sendo perdido, né? Sim. Agora, Patrícia, para a gente que está do lado de cá, que é leigo, que é um telespectador, que acompanha no dia a dia, que gosta de imagem, de história, já é impactante, é uma coisa avassaladora. Agora, e para quem é especialista, que trabalha, você falou agora há pouco, que já esteve lá na Cinemateca, que foi no dia do incêndio, como é que está repercutindo no meio dos restauradores, de quem está diretamente envolvido, que gosta e que trabalha na preservação da cultura brasileira? Como é que está a repercussão no meio? Olha, acho que ontem muita gente chorando, né? Claro, é o primeiro impacto, não acreditando no que estava acontecendo, e acho que se reunindo no sentido de vamos à luta. Eu acho que a gente não pode deixar, né, ficar assistindo desse jeito. Então, sei que hoje teve carta aí de trabalhadores da Cinemateca e muitos outros setores e grupos. Hoje mesmo, várias pessoas entraram em contato comigo, se colocando à disposição para trabalhar no fim de semana, se eu soubesse que tivesse lá organizado para entrar, mas a gente não está podendo entrar, ninguém está podendo entrar na Cinemateca. Só o corpo de limpeza e brigadista de incêndio, é muito cinismo isso, e manutenção. Mas os técnicos não podem entrar. Então, acho que é uma chamada também, esse grupo está reunido, os técnicos que já trabalhavam lá, então, senhor governo, se pudermos entrar para ajudar a melhorar a situação de preservação, estamos sempre alerta. Bom, e com esse pedido, né, com essa súplica, né, quase isso. E me toca bastante, Patrícia, porque realmente são abnegados, né, são pessoas dedicadas. Basta ver os funcionários que ficaram o ano passado inteiro trabalhando com salários atrasados, alguns inclusive sem receber, né?
Então é muito bonito ver essa paixão, mais do que isso, essa responsabilidade pela preservação da cultura. Então eu parabenizo você, parabenizo os colegas do audiovisual e te agradeço por ter se disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco. Patrícia de Felipe, restauradora de fotografia e audiovisual. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço e obrigada por dar essa janela para a gente fazer realmente esse chamado de atenção, muita atenção e vamos lá. É isso aí. Valeu. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na quarentena. Hoje, ele conversa com a cantora e compositora Liege. Lembrando, o Colibri na quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e também pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 300 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, nós vamos conversar com a cantora, compositora e atriz paraense Liege. Ela está lançando o primeiro disco de sua carreira, Equidise. Equidise é um termo científico sobre a troca de pele de alguns animais, uma analogia à transição do seu trabalho atual. Um papo sobre os projetos anteriores, as influências, a música de bar e os 17 anos de trabalho. O programa Colibri na quarentena, você sabe, vai pro ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo, e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Liege! Então, realmente, eu acho que essa pandemia veio para nos desafiar em todos os sentidos da vida, tanto pessoal, humanos, sociais, mas dentro do mercado da música, para artistas independentes, sobretudo, nos desafiar em como sobreviver, em como manter vivas as nossas memórias de trabalho já lançados e como reverberar novos trabalhos. Então, eu posso te dizer com convicção que, para mim, essa pandemia está sendo uma grandíssima experiência de sobrevivência dentro da arte, porque a gente vive um momento caótico emocionalmente para todo mundo, muitas perdas, muitas dores. A arte tem sido, sim, um dos grandes pilares de sustentação da nossa sanidade mental, da nossa cura física e espiritual, enfim, dentro do que eu acredito, da minha perspectiva como artista e como pessoa, né? São recursos aos quais eu recorro para estar bem, para ficar bem com a minha família, seja através de uma peça de teatro online, seja através de séries, seja através de filmes, escutando música. Então, a arte tem nos conectado mais à nossa humanidade, né? E feito a gente respirar com alguma leveza em algum momento dentro desse caos e de tanta falta de perspectiva, né, política e social. Então, para mim, profissionalmente está sendo um grande experimento, porque não temos essas respostas e essas metodologias já estabelecidas e comprovadas, isso dá certo, isso não dá. Então, está sendo uma grande experiência, um grande desafio. E como ser humano, posso te dizer exatamente a mesma coisa. Eu acho que, sobretudo, como ser humano, está sendo um momento de pensar, de fato, até que ponto o que eu faço profissionalmente vai impactar na vida das pessoas, pessoalmente, socialmente, o que essa arte está de fato contribuindo, de que forma que essa arte está chegando nas pessoas e que legado que eu estou deixando, sabe? Então, eu acho que isso me fez pensar muito, esse disco fala muito sobre isso, muito sobre as minhas visões. Eu me apresento nesse disco em várias faixas, eu conto quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu estou sentindo, mas ele fala também de outras perspectivas, de nós que estamos nesse momento, vivendo esse momento da história do mundo, né, de uma grande pandemia mundial, global. A gente vai deixar coisas aqui. Muitas coisas estão sendo roubadas de nós, mas a gente está deixando muitas coisas também. Os nossos votos reverberaram em muitas das coisas que estamos vivendo hoje, né? E o que a gente está fazendo durante esse tempo de perdas e recomeços, porque está sendo isso, né? A gente está tendo que se reinventar, todos os profissionais de todas as áreas precisaram passar por essa reformulação. Então, o disco ele quer também instigar a respeito do que tipo de ancestral a gente quer ser, né? O que a gente quer de fato deixar aí de contribuição para esse mundo.
Deus te abençoe, te proteja, te guie por todo o Santo anjo da guarda dos meus filhos. Protegei mais volte para a grande mãe que representa todas as mulheres que habitam o Senhor é meu pastor. As minhas saber de onde vem para saber para onde vai. E da onde eu vim, o saber é ancestral, matriarcal, originário. Nas mãos de mães, filhas, netas, as ervas limpam, curam, benzem, numa conexão perfeita com a natureza. Esse é o legado que eu recebo e reverencio. Jandira, Olgarina, Selma, minha bisavó, avó, mãe, todas as que vieram antes e todas as que virão depois. Nesse ritual sagrado entre sabedoria e fé, físico e espiritual, a natureza e o feminino, é preciso deixar ir. E deixar ir é se deixar curar. Curando as feridas, lavando a vida, limpando o lar. Ouvindo o canto do povo que vem de lá, dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica quem tem que ficar. Dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica o que tem que ficar. Deixa ir, deixa levar, só queira quem quiser ficar. Deixa ir, deixa levar, o que for bom que fique, o que não for que vá. Ouvindo o canto do povo que vem de lá, dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica quem tem que ficar. Dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica o que tem que ficar. Tem quem vira dará o ouro bom e partirá. Tem quem vira e além do ouro morada fará. Tem quem vira dará o ouro bom e partirá. Tem quem vira e além do ouro morada fará. Deixa ir, deixa levar, só queira quem quiser ficar. Deixa ir, deixa levar, o que for bom que fique, o que não for que vá. O que for bom que fique, o que não for que vá. O que for bom que fique, o que não for que vá. Segura teu manto, pega no teu canto que o bem vai vingar. Segura teu manto, pega no teu canto que o bem vai vingar. Segura teu manto, pega no teu canto que o bem vai vingar. Segura teu manto, pega no teu canto que o bem vai vingar. E és de Deus que lhe proteja, e onde quer que eu esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. E com esse clipe maravilhoso, a gente encerra a edição do Revista Brasil TVT deste domingo. Antes de me despedir de você aí que nos prestigia com sua audiência de casa, agradecer mais uma vez a minha companheira de bancada, Maria Tereza Cruz. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Cosme, obrigada a você que ficou com a gente mais essa semana. Bom, não custa dizer nada, novamente, né, a pandemia não acabou, felizmente as pessoas já estão tomando vacina. Se está faltando a segunda dose para você e já chegou seu tempo, vá e se precisar sair de casa, máscara e evite, claro, aglomerações. Boa semana, Cosmo. Obrigado. Pessoal, é isso, recado dado. Quem não puder ficar em casa, muito cuidado, máscara e álcool em gel. Boas semanas a todos e até o próximo domingo. Tchau!